Você sabe aqueles momentos na vida que dividem tudo em um antes e um depois? Eu tenho 62 anos hoje, e posso dizer com toda certeza que existe o dia 15 de março de 5 anos atrás, e tudo o que veio depois dele. Antes desse dia, eu ainda acreditava que ser mãe era suficiente para garantir um lugar no coração dos filhos. Depois dele, bem, descobri que o amor de mãe, por mais profundo que seja, às vezes não é o bastante para proteger a gente da crueldade daqueles que mais amamos. Me chamo Regina. Tenho cabelos grisalhos que insisto em manter presos num coque baixo, mãos marcadas por 62 anos de vida e 5 décadas cuidando da mesma terra. Moro numa fazenda de café no interior de Minas Gerais, uma propriedade que já viu 3 gerações da família do meu falecido marido Paulo crescerem entre os cafezais e os pátios de terra batida. É aqui, sentada na varanda da casa onde construí minha vida inteira, que eu quero dividir com vocês uma história que carrego no peito há 5 anos. Uma história que começou justamente aqui, nesta mesma fazenda, no que deveria ter sido um dos dias mais felizes da minha vida. Era março de 2020. Eu tinha acabado de completar 57 anos, e meu filho Marcelo, então com quase 28, havia decidido se casar com Bruna na própria fazenda. Quando ele me contou sobre os planos, meu coração se encheu de uma alegria que eu não sentia desde que Paulo tinha partido, 2 anos antes. Finalmente nossa casa voltaria a ter vida, risos, uma família completa. Durante semanas, me dediquei aos preparativos como se fosse meu próprio casamento. Acordava antes do sol nascer para cuidar pessoalmente de cada detalhe. Queria que tudo fosse perfeito para meu filho. Mandei podar as roseiras que Paulo plantou quando Marcelo era pequeno, organizei as mesas no pátio principal debaixo das mangueiras centenárias, contratei o melhor buffet da região. Até costurei à mão alguns detalhes da decoração, usando tecidos que guardava há anos. Na manhã do casamento, acordei às 5 da manhã. Não conseguia dormir mesmo. Era daqueles dias de março em que o calor já anuncia que o verão está terminando. Mas o ar ainda carrega aquele cheiro doce dos cafezais que estão se preparando para a nova safra. Fiz meu café como sempre faço, bem forte e sem açúcar, e sentei na varanda para ver o sol nascer por trás da serra. Lembro que naquele momento, olhando para a vastidão da propriedade que Paulo e eu cuidamos juntos por tantos anos, senti uma gratidão imensa. Em algumas horas, esta mesma terra seria testemunha de um novo começo. Marcelo finalmente teria sua família aqui, como sempre sonhamos. Os netos que Paulo não teve a chance de conhecer brincariam nos mesmos lugares onde o pai deles passou a infância. Por volta das 7 da manhã, o pessoal do buffet chegou junto com os decoradores. Transformei-me na anfitriã que sempre fui, coordenando tudo com a naturalidade de quem passou a vida organizando festas para a comunidade rural. As flores estavam lindas. Rosas brancas e cor-de-rosa que eu mesma escolhera, misturadas com folhagens do próprio jardim. As mesas, cobertas com toalhas de linho creme, ficaram elegantes, mas acolhedoras, exatamente do jeito que uma festa de família deve ser. Marcelo chegou por volta das 10, já vestido com o terno azul marinho que compramos juntos no mês anterior. Meu filho sempre foi bonito, alto, moreno, com aqueles olhos castanhos que herdou do pai. Quando ele me viu conferindo os últimos detalhes da decoração, veio até mim e me deu um abraço apertado. "Mãe, está tudo lindo", ele disse, e eu senti que meu coração ia explodir de orgulho. Obrigado por fazer isso para a gente. Naquele momento, tudo estava perfeito. Meu filho estava ali, feliz, grato, carinhoso, como sempre foi comigo. Se eu soubesse que aquelas seriam praticamente as últimas palavras gentis que ele me dirigiria naquele dia, teria guardado cada sílaba na memória. Bruna chegou 1 hora antes da cerimônia, já vestida de noiva. Preciso reconhecer, ela estava deslumbrante. O vestido era simples, mas elegante.
o cabelo loiro preso em um coque baixo com algumas mechas soltas emoldurando o rosto. Era uma moça bonita, não havia como negar. Mas havia algo nos olhos dela naquele dia, uma frieza que me arrepiou a espinha. Quando cumprimentei ela na entrada da casa, esperando talvez um abraço ou pelo menos um sorriso caloroso, recebi apenas um aceno de cabeça e um oi seco. Tentei não dar importância. Afinal, toda noiva fica nervosa no dia do casamento, não é mesmo? Talvez fosse só ansiedade. Os convidados começaram a chegar por volta das 4 da tarde. Éramos todos pessoas simples, vizinhos da região, alguns amigos da família, parentes mais próximos. Nada muito elaborado, mas cheio de carinho. Eu estava vestida com o meu melhor vestido azul marinho, aquele que Paulo sempre dizia que realçava meus olhos, e havia penteado o cabelo no salão da cidade pela manhã. Queria estar bonita para o casamento do meu filho. A cerimônia foi realizada no jardim, bem em frente à casa. O padre João, que conhece nossa família há décadas, conduziu tudo com a simplicidade e o carinho que sempre caracterizaram os momentos importantes da nossa comunidade. Eu estava na primeira fileira, como mãe do noivo, com o coração transbordando de emoção. Foi durante a troca das alianças que notei algo estranho. Bruna me olhou por cima do ombro de Marcelo, e havia algo naquele olhar que me gelou o sangue. Não era nervosismo de noiva, era algo frio, calculado, quase hostil. Tentei interpretar aquilo como impressão minha, talvez o sol no rosto dela, ou o reflexo da luz. Mas uma mãe sempre sabe quando algo não está certo. Depois da cerimônia, durante o coquetel, tentei me aproximar dos noivos para os cumprimentos tradicionais. Abracei Marcelo com todo o amor que uma mãe pode colocar num abraço, e quando me virei para Bruna, estendi os braços esperando recebê-la como filha. Afinal, a partir daquele momento, ela era oficialmente da família. Mas Bruna não retribuiu o abraço. Ficou parada, com os braços ao lado do corpo, me encarando com aquela mesma frieza que eu havia notado durante a cerimônia. O constrangimento foi evidente para todos que estavam próximos. Fingi que não percebi e apenas disse que ela estava linda, tentando amenizar a situação. O que aconteceu depois ainda me causa um aperto no peito toda vez que lembro. Durante toda a festa, observei Bruna se aproximando de Marcelo repetidas vezes, sussurrando coisas no ouvido dele, sempre me apontando discretamente. Eu via meu filho ficando cada vez mais tenso, dividido, como se estivesse sendo pressionado a tomar alguma decisão difícil. Tentei me manter ocupada cumprimentando os convidados, garantindo que todos estivessem se sentindo bem recebidos. Afinal, aquela era minha casa, e eu sempre fui uma anfitriã dedicada. Mas confesso que não conseguia tirar os olhos do meu filho e da maneira como ele estava reagindo aos murmúrios da esposa. Foi quando estávamos servindo o jantar que tudo desmoronou. Eu estava na mesa principal, conversando com Dona Maria, nossa vizinha há mais de 20 anos, quando Marcelo se aproximou. O rosto dele estava vermelho, e eu podia ver que ele estava visivelmente nervoso. Por um momento, pensei que fosse me chamar para alguma coisa, talvez um brinde ou uma foto. Mas não foi isso. Marcelo parou bem na minha frente, respirou fundo como se estivesse juntando coragem para algo terrível, e então gritou. Gritou mesmo, para que todos ouvissem. Vá embora, mamãe! Minha noiva não te quer aqui! O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. 70 pessoas pararam de conversar ao mesmo tempo. Os garçons interromperam o serviço. Até o vento pareceu parar de balançar as folhas das mangueiras. Todos me olhavam com uma mistura de choque, pena e constrangimento que eu nunca vou conseguir esquecer. Eu senti como se alguém tivesse me dado um soco no estômago. Meu filho, meu único filho, a criança que eu criei sozinha depois que Paulo se foi, o menino que dormia na minha cama quando tinha pesadelos, o jovem que me ligava toda semana para saber como eu estava,
acabara de me expulsar do próprio casamento dele. Na minha casa, na terra onde ele nasceu. Por alguns segundos fiquei paralisada. Não conseguia processar o que tinha acabado de acontecer. Olhei para Bruna, que estava ao lado dele com uma expressão de satisfação mal disfarçada. Olhei para os convidados, que desviavam o olhar constrangidos. Olhei de volta para Marcelo, esperando que ele se tocasse do absurdo que acabara de fazer. Mas ele não voltou atrás. Ficou parado ali, com o rosto vermelho de raiva ou vergonha. Nunca vou saber ao certo, esperando que eu obedecesse à ordem. Foi então que algo dentro de mim se despertou. Não raiva, não desespero. Uma dignidade que eu nem sabia que possuía. Levantei-me da cadeira devagar, peguei minha bolsa pequena que estava ao lado do prato e caminhei em direção à casa. A cada passo, sentia o peso do olhar de todos, mas mantive a cabeça erguida. Antes de entrar em casa, me virei uma última vez. Marcelo ainda estava parado no mesmo lugar, mas agora parecia menor, como se tivesse encolhido. Bruna havia se afastado e conversava animadamente com algumas amigas, como se nada tivesse acontecido. Peguei as chaves do carro e saí pela entrada dos fundos, sem olhar para trás. Não havia mais nada para mim ali, pelo menos não naquele momento. Dirigi por quase 1 hora pelas estradas de terra da região, sem destino certo. Precisava processar o que havia acontecido, entender como chegamos àquele ponto. Quando finalmente voltei para casa, já era quase meia-noite e a festa havia terminado. Apenas alguns carros do pessoal da limpeza ainda estavam no pátio. Entrei na casa vazia e silenciosa, tirei o sapato social que estava machucando meus pés e sentei no sofá da sala, onde Paulo e eu passamos tantas noites conversando sobre o futuro do nosso filho. Foi ali, sozinha naquela casa, que de repente parecia grande demais para uma pessoa só, que eu chorei. Chorei pela humilhação, chorei pela incompreensão, mas principalmente chorei pelo filho que eu achava que conhecia e que aparentemente havia se tornado um estranho. Naquela noite, antes de dormir, fiquei olhando pela janela do meu quarto para os pátios onde Marcelo brincou durante toda a infância. Era difícil acreditar que o mesmo menino que me trazia flores silvestres toda manhã de aniversário havia me expulsado do próprio casamento dele. Mas ainda não imaginava que aquele era apenas o começo, que no dia seguinte tudo ficaria ainda mais claro, e que uma simples ligação telefônica me faria entender que a humilhação do casamento havia sido apenas o primeiro movimento de um jogo muito maior. Um jogo do qual eu nem sabia que estava participando. Depois daquela noite terrível, demorei dias para conseguir processar completamente o que havia acontecido. Ficava caminhando pela casa vazia, tentando entender onde tudo começou a dar errado. E foi nessas caminhadas solitárias que me peguei revisitando toda a nossa história. Minha, do Paulo, do Marcelo. Porque às vezes, para entender o presente, a gente precisa voltar ao passado e procurar as pistas que deixamos escapar pelo caminho. Esta fazenda onde vivo há mais de 30 anos não começou comigo. Ela tem uma história que vem de longe, e talvez seja por isso que eu tenha demorado tanto para aceitar que alguém pudesse simplesmente querer arrancá-la de mim como quem tira um brinquedo de criança. Conheci Paulo em 1987, quando eu tinha 24 anos e trabalhava como professora primária na cidade. Ele havia herdado esta propriedade do pai dele, que por sua vez havia recebido do avô, o bisavô do Marcelo, um imigrante italiano que chegou ao Brasil no final do século XIX, com nada além de coragem e vontade de trabalhar. Lembro do primeiro dia que Paulo me trouxe aqui. Era uma tarde de domingo, e ele estava nervoso como um menino apresentando a namorada para os pais. Só que, no caso dele, estava me apresentando para a terra. "Regina", ele disse, parado bem no meio do pátio principal. "Esta fazenda é a minha vida.
Se você quiser fazer parte dela, precisa entender que aqui a gente não é só dono da terra. A gente é guardião dela. Na época, achei aquelas palavras exageradas, meio poéticas demais para um homem de campo. Mas com o tempo, entendi que Paulo falava sério. Ele tinha uma conexão com esta propriedade que ia muito além do dinheiro que ela gerava. Era uma responsabilidade ancestral, um compromisso com as gerações que vieram antes e com as que ainda estavam por vir. Casamos em setembro de 1988, numa cerimônia simples na igreja da cidade. Nossa lua de mel foi uma semana no Rio de Janeiro, a primeira vez que eu via o mar. Mas lembro que Paulo ficou inquieto depois do terceiro dia. Regina, ele me disse na praia de Copacabana, que tal a gente voltar para casa? Está na época da poda dos cafezais e eu não gosto de deixar esse serviço só para o pessoal. Voltamos 2 dias antes do planejado, e foi ali que entendi que havia me casado não só com um homem, mas com um modo de vida. E descobri que, no fundo, era exatamente isso que eu queria. Os primeiros anos foram de aprendizado constante. Eu, menina da cidade, tive que aprender sobre as fases da lua que influenciam o plantio, sobre os tipos de solo, sobre como interpretar as mudanças no clima que podem afetar a safra. Paulo era um professor paciente. Me ensinava tudo com carinho, sempre dizendo que uma fazenda não se constrói com uma pessoa só. 2 cabeças pensam melhor que uma. Ele costumava falar quando estávamos planejando alguma melhoria na propriedade. E realmente, aos poucos fui me tornando parte integral daquele lugar. Assumi a parte administrativa, organizei as finanças, modernizei os controles de produção. Paulo cuidava do campo. Eu cuidava dos números e da casa. Marcelo nasceu em maio de 1992, 4 anos depois do nosso casamento. Eu tinha 29 anos e Paulo 32. Lembro que quando segurei nosso filho pela primeira vez, Paulo estava ao meu lado chorando como uma criança. Agora temos um herdeiro de verdade, ele sussurrou no meu ouvido. Alguém para continuar a história da família. Desde pequeno, Marcelo foi criado com a consciência de que aquela terra seria sua responsabilidade um dia. Não de forma pesada ou obrigatória, mas como algo natural, parte da sua identidade. Paulo levava o menino para todo canto da fazenda, explicava cada processo, contava as histórias dos antepassados. Marcelo cresceu sabendo que era o 4ª geração da família a pisar naquele chão. Foram anos maravilhosos, aqueles da infância do Marcelo. A casa sempre cheia de vida, o menino correndo pelos pátios, brincando de esconde-esconde entre os pés de café, ajudando a alimentar as galinhas. Nas férias escolares, os filhos dos vizinhos vinham brincar aqui, e nossa casa virava uma pequena colônia de férias rural. Paulo era um pai presente e carinhoso. Ensinava Marcelo a andar a cavalo, a reconhecer as plantas, a entender o ciclo das estações. Mas também fazia questão de que o menino estudasse bem, que tivesse acesso a livros, que soubesse que existia um mundo maior além das divisas da fazenda. Ele precisa saber escolher, Paulo me dizia quando Marcelo estava começando o ensino médio. Se decidir ficar aqui, que seja por amor e consciência, não por falta de opção. E Marcelo realmente parecia amar a vida na fazenda. Durante toda a adolescência, nunca demonstrou vontade de sair, de conhecer a cidade grande. Pelo contrário, sempre falava sobre os planos que tinha para modernizar a propriedade, sobre as técnicas novas que estava aprendendo na escola agrícola, sobre como queria expandir a produção. Quando completou 18 anos, Paulo fez questão de registrá-lo oficialmente como sócio da empresa rural. A partir de hoje, ele disse numa pequena cerimônia que organizamos só para nós 3, você não é mais apenas o filho do dono. Você é parte da sociedade, tem direitos e responsabilidades. Marcelo ficou emocionado. Lembro que ele abraçou o pai e disse, vou cuidar bem disso aqui, pai. Prometo que vocês podem confiar em mim. Foram palavras que me aqueceram o coração na época, mas que hoje, 5 anos depois daquela humilhação no casamento, ressoam na minha memória
com um gosto amargo. A vida seguiu seu ritmo natural até o final de 2017. Paulo estava com 57 anos, eu com 54 e Marcelo com 25. A fazenda ia bem, a família estava unida, os planos para o futuro eram animadores. Nada me preparou para o que estava por vir. Em dezembro daquele ano, Paulo começou a se queixar de dores no estômago. Inicialmente, achamos que fosse algo relacionado ao estresse da época da colheita. Mas as dores persistiram e em janeiro de 2018 ele finalmente concordou em fazer alguns exames. O diagnóstico veio como um raio em céu azul. Câncer no pâncreas, em estágio avançado. Os médicos foram diretos conosco. Paulo teria no máximo alguns meses de vida. Aqueles foram os meses mais difíceis da minha existência. Ver um homem forte e vital como Paulo, definhando aos poucos, lutando contra uma doença que sabia que ia vencer, foi uma experiência que me mudou para sempre. Mas ele enfrentou tudo com a mesma dignidade com que havia vivido. Durante as últimas semanas, Paulo me chamou várias vezes para conversas sérias. Falava sobre a administração da fazenda, sobre os documentos importantes, sobre os cuidados que eu deveria ter. Mas havia algo mais nessas conversas, algo que eu não conseguia decifrar completamente na época. Regina, ele me disse numa tarde de março, quando já estava muito fraco, eu preciso que você me prometa uma coisa. Se algum dia alguém tentar tirar esta fazenda de você, lute. Lute com todas as forças. Esta terra não pode sair da família, mas tem que estar nas mãos certas. Na época, achei aquilo um desvario provocado pelos medicamentos. Quem iria querer tirar a fazenda de mim? Marcelo era nosso filho, nosso herdeiro natural. Quando chegasse a hora, tudo passaria para ele de forma natural e harmoniosa. Paulo faleceu em uma manhã de abril de 2018, com o sol nascendo por trás da serra, no quarto onde havíamos dormido juntos por 30 anos. Eu estava segurando a mão dele e Marcelo estava do outro lado da cama. Foram os últimos momentos em que nos sentimos verdadeiramente unidos como família. O período que se seguiu foi de luto profundo, mas também de descoberta. Precisei assumir sozinha a administração completa da fazenda, algo que nunca havia feito sem o Paulo ao meu lado. Foi desafiador, mas descobri que tinha mais conhecimento e capacidade do que imaginava. Marcelo me ajudava, é claro, mas percebi que ele estava passando por seu próprio processo de elaboração da perda. Às vezes ficava dias sumido, indo para a cidade, voltando apenas para dormir. Respeitei o espaço dele, achando que era a maneira dele de lidar com a ausência do pai. Foi durante uma dessas idas à cidade que ele conheceu Bruna. Era outubro de 2018, 6 meses depois da partida do Paulo. Marcelo chegou em casa numa tarde de domingo com um brilho no olhar que eu não via há tempos. "Mãe", ele disse, se servindo do almoço que eu havia preparado. "Conheci uma pessoa especial, uma moça chamada Bruna. Acho que você vai gostar dela." Fiquei feliz com a notícia. Marcelo estava com 26 anos, é natural que quisesse constituir família. E eu sonhava em ter netos brincando pelos mesmos lugares onde criei meu filho. Bruna era de uma família da capital. O pai dela trabalhava com negócios imobiliários, a mãe era funcionária pública aposentada. Tinham uma situação financeira confortável, mas nada comparado à estabilidade que nossa fazenda representava. A primeira vez que ela veio aqui foi em novembro de 2018. Lembro que me esforcei para deixar tudo perfeito. Limpei a casa inteira, preparei um almoço especial, colhi flores do jardim para enfeitar a mesa. Queria causar uma boa primeira impressão. Bruna chegou dirigindo um carro pequeno, mas bem cuidado. Era bonita mesmo, loira natural, bem vestida sem ser exagerada. Cumprimentou-me educadamente, agradeceu o convite, elogiou a propriedade. Por um momento, pensei que havia encontrado uma nora perfeita. Mas conforme o almoço foi se desenrolando, comecei a perceber algumas coisas que me incomodaram sutilmente. Bruna fazia muitas perguntas sobre a fazenda,
não sobre a rotina ou sobre como era viver ali, mas sobre questões práticas. Quantos hectares tínhamos? Qual era a produção anual? Como estava o mercado do café? Que tipo de equipamentos possuíamos? Tentei interpretar aquilo como interesse genuíno em entender o mundo do namorado. Afinal, ela vinha da cidade e talvez quisesse realmente compreender nossa realidade. Mas havia algo na forma como ela fazia as perguntas, como se estivesse avaliando, calculando. Nos meses que se seguiram, Bruna se tornou presença frequente na fazenda. Sempre educada, sempre simpática, mas distante. Nunca conseguimos criar uma proximidade real. Ela cumprimentava, conversava sobre assuntos gerais, mas havia uma barreira invisível que eu não conseguia transpor. O que mais me chamava a atenção era como Marcelo mudava quando ela estava presente. Meu filho sempre foi comunicativo comigo, dividíamos tudo. Mas gradualmente ele foi se tornando mais reservado, mais formal. As conversas sobre a administração da fazenda, que antes eram naturais e constantes, se tornaram esporádicas. Em junho de 2019, Marcelo me contou que havia pedido Bruna em casamento. Ela havia aceitado, e eles queriam se casar em março do ano seguinte. Fingi estar completamente feliz, abracei meu filho, parabenizei o casal. Mas por dentro havia uma inquietação que eu não conseguia nomear. Os preparativos do casamento começaram logo em seguida. Foi quando as coisas ficaram mais evidentes. Bruna queria uma cerimônia, na fazenda da família, como ela dizia. Falava sobre a propriedade como se já fosse dela. Fazia planos sobre mudanças que gostaria de implementar quando morassem ali definitivamente. Em uma dessas conversas, ela chegou a sugerir que eu considerasse me mudar para um apartamento na cidade. Dona Regina, disse ela com um sorriso que não chegava aos olhos. A senhora não acha que seria mais confortável morar num lugar menor, mais prático? A fazenda é muito trabalho para uma pessoa só. Naquele momento, senti um arrepio. Não era uma sugestão inocente, era uma sondagem. Bruna estava testando o terreno, vendo se eu seria fácil de convencer a abrir mão do meu lugar. Respondi educadamente que estava muito bem onde estava, que a fazenda era minha vida e que não tinha planos de sair dali. Ela sorriu e mudou de assunto, mas o recado havia sido dado dos dois lados. Nos últimos meses antes do casamento, percebi Marcelo cada vez mais distante de mim. Ele ainda morava na fazenda, ainda cumpria suas obrigações, mas havia perdido aquela espontaneidade, aquela proximidade que sempre tivemos. Quando eu tentava abordar o assunto, ele desconversava ou dizia que estava apenas nervoso com o casamento. Agora, olhando para trás, consigo ver com clareza que aqueles foram os meses em que perdi meu filho. Não para a morte, como havia perdido Paulo, mas para uma influência que o transformou em alguém que eu não reconhecia. E o pior de tudo é que eu deixei acontecer, pensando que estava sendo compreensiva, respeitando o espaço dele, dando tempo para que ele se adaptasse à nova fase da vida. Nunca imaginei que, na verdade, estava assistindo passivamente à destruição de tudo que Paulo e eu havíamos construído juntos. Quando chegou aquele 15 de março de 2020, eu ainda tinha a esperança de que, depois do casamento, as coisas voltariam ao normal, que Bruna se adaptaria à nossa família, que Marcelo recuperaria a proximidade comigo, que formaríamos uma nova configuração familiar harmoniosa. Como eu estava enganada. Dormi muito pouco naquela primeira noite depois do casamento. Ficava virando na cama, repassando cada momento, cada palavra, tentando entender como chegamos àquele ponto. Quando finalmente consegui pegar no sono, já eram quase 4 da manhã, e acordei com o telefone tocando às 8. Era Marcelo. Confesso que quando vi o nome dele no visor, meu coração deu um salto. Por um momento, pensei que ele estivesse ligando para se desculpar,
para explicar o que havia acontecido, para dizer que tinha sido um mal-entendido provocado pelo nervosismo do casamento. Mas a voz que ouvi do outro lado da linha não era a do meu filho. Era de um estranho. Mãe, disse ele, sem sequer perguntar se eu estava bem ou como havia passado a noite. Preciso falar com você. Você pode vir aqui no hotel? Marcelo e Bruna estavam hospedados num hotel na cidade, já que a festa havia terminado tarde e eles voariam para a lua de mel no dia seguinte. Respondi que sim, que chegaria em 1 hora. Ainda esperava que aquele encontro fosse para esclarecer o mal-entendido da noite anterior. Vesti uma roupa simples, prendi o cabelo e dirigi até a cidade com o coração apertado. O hotel era pequeno, mas arrumadinho, o tipo de lugar que recebe turistas que vêm conhecer as fazendas de café da região. Marcelo me esperava no lobby, sozinho. Bruna tinha saído para resolver algumas coisas, segundo ele. Quando me aproximei, tentei abraçá-lo como sempre fazia, mas ele se afastou sutilmente. Foi um movimento pequeno, quase imperceptível, mas que me cortou como uma lâmina. Vamos conversar ali, disse ele, apontando para uma mesa no canto do café do hotel. O lugar estava vazio naquele horário da manhã. Apenas uma funcionária organizando as mesas do café da manhã ao fundo. Sentamos um de frente para o outro, e por alguns segundos ficamos em silêncio. Eu esperava que ele começasse a falar, que explicasse o que havia acontecido na noite anterior. Mas o que veio em seguida me pegou completamente desprevenida. Mãe, disse ele olhando diretamente nos meus olhos, mas com uma frieza que eu nunca havia visto antes. A Bruna está grávida. Por um momento, não consegui processar a informação. Grávida? Quando? Como? Por que eu estava sabendo disso só agora, no dia seguinte ao casamento, através de uma conversa tensa num hotel? Desde quando você sabe? Perguntei, tentando manter a voz calma. Descobrimos há 3 semanas, respondeu ele. Ela fez o teste e confirmamos com o médico. Estamos muito felizes. 3 semanas. Eles sabiam há 3 semanas que estava esperando um bebê e ninguém me contou. Nem durante os preparativos finais do casamento, nem no dia da cerimônia. Eu, que sonhava em ser avó, fui a última pessoa da família a saber. Por que não me contaram antes? Perguntei, sentindo um aperto no peito. Queríamos ter certeza de que estava tudo bem antes de espalhar a notícia, ele respondeu. Mas havia algo na resposta que soava ensaiado, artificial. Foi então que ele chegou ao ponto principal da conversa. Mãe, a gente precisa conversar sobre a fazenda. Com o bebê vindo, a Bruna e eu vamos precisar assumir o controle da propriedade. É uma responsabilidade muito grande para você sozinha, e agora temos uma família para sustentar. Senti como se o chão tivesse se aberto debaixo dos meus pés. Ele estava falando sobre assumir o controle, como se eu fosse incapaz, como se estivesse fazendo um favor ao me tirar aquela responsabilidade dos ombros. Marcelo, respondi devagar, a fazenda está indo muito bem. Os números nunca estiveram melhores. Não entendo por que vocês acham que eu preciso de ajuda. Não é isso, mãe, disse ele, mas evitando meu olhar. É que, bem, você está ficando mais velha. E uma propriedade daquele tamanho precisa de pessoas mais jovens tomando as decisões. A Bruna tem umas ideias muito boas para modernizar a produção. Modernizar a produção. Bruna, que nunca havia pisado numa fazenda antes de conhecer Marcelo, tinha ideias para modernizar um negócio que a família administrava há 3 gerações. E o que exatamente vocês precisam de mim? Perguntei, já suspeitando da resposta. As chaves, disse ele simplesmente. Precisamos das chaves da casa e dos escritórios. E também que você passe a procuração da administração financeira para o meu nome. Pronto. Estava na mesa. Marcelo queria que eu entregasse o controle total da propriedade para ele. Ou melhor, para eles. Porque ficou evidente que aquela conversa não estava vindo só dele. Marcelo, disse eu tentando manter a calma. Seu pai morreu há menos de 2 anos. Esta fazenda é tudo o que me restou dele, da nossa vida juntos.
Não posso simplesmente entregar as chaves como se fosse um apartamento de aluguel. Mãe, você está sendo dramática, replicou ele, e naquele momento reconheci o tom. Era exatamente o mesmo que Bruna usava quando queria minimizar alguma coisa. Ninguém está falando em tirar você da fazenda. Você continuaria morando lá, obviamente. Só queremos assumir a parte administrativa. Assumir a parte administrativa. Como se eu fosse uma funcionária na minha própria casa. Foi nesse momento que me lembrei da carta. Paulo havia me deixado uma carta. Uma carta que estava guardada no cofre da fazenda há quase 2 anos e que eu nunca havia lido por completo porque não via necessidade. Ele me disse para abrir apenas se algum dia precisasse de orientação sobre a propriedade. Preciso pensar sobre isso, disse eu, me levantando da mesa. É uma decisão muito importante para ser tomada assim de supetão. Marcelo também se levantou, claramente contrariado. Mãe, não há muito o que pensar. É o melhor para todos, para você, para nós, para o bebê. Eu preciso ir, disse eu pegando a bolsa. Vamos conversar quando vocês voltarem da lua de mel. As chaves, mãe, insistiu ele, me acompanhando até a porta do hotel. Pelo menos as chaves você pode deixar com a gente hoje. Parei na porta e o encarei. Meu filho, que eu carreguei no colo, que ensinei a andar, que consolei em todos os momentos difíceis da vida, estava me pressionando a entregar as chaves da minha própria casa no dia seguinte ao casamento dele. As chaves ficam comigo, disse eu, olhando diretamente nos olhos dele. Foram as primeiras vezes que pronunciei essas 4 palavras. Não sabia que elas se tornariam meu mantra nos meses seguintes. Marcelo ficou parado na porta do hotel, me vendo ir embora. Quando cheguei ao carro, as mãos estavam tremendo tanto que demorei um tempo para conseguir colocar a chave na ignição. A viagem de volta para a fazenda foi um borrão. Dirigia automaticamente, com a mente fervilhando de pensamentos contraditórios. Meu filho ia ser pai. Deveria estar feliz, comemorando. Mas tudo o que sentia era uma angústia profunda, como se estivesse perdendo algo muito importante. Assim que cheguei em casa, fui direto para o escritório onde Paulo guardava os documentos importantes. O cofre estava embutido na parede, atrás de uma pintura que retratava a fazenda nos anos 1950. Digitei a senha, nossa data de casamento, e procurei pela carta. Estava lá, num envelope amarelado com meu nome escrito na letra caprichada do Paulo. Sentei na poltrona que era dele, respirei fundo e abri. Minha querida Regina, se você está lendo esta carta, é porque algo que eu sempre temi aconteceu. Alguém está tentando tirar nossa fazenda de você, provavelmente usando nosso filho como instrumento. Conheço o Marcelo melhor do que ele imagina. É um bom menino, mas sempre foi influenciável. Paulo, meu pai, me alertou sobre isso desde que o menino era pequeno. Cuide para que ele não se case com alguém interesseiro, ele me disse várias vezes. Homem apaixonado faz qualquer bobagem. Tomei algumas precauções que você não conhece. A fazenda está protegida legalmente de uma forma que nem o próprio Marcelo sabe. Fui ao doutor Sérgio meses antes de falecer e organizei tudo. Se chegou a este ponto, vá ao escritório dele imediatamente. Leve esta carta. Ele sabe exatamente o que fazer. Lute pela nossa terra, Regina. Não pela propriedade em si, mas pelo que ela representa. Nossa história, nosso legado, o futuro dos nossos verdadeiros descendentes. E lembre-se, quem ama de verdade nunca obriga você a escolher entre eles e sua dignidade. Com todo o meu amor, Paulo PS. As instruções detalhadas estão com o Dr. Sérgio. Confie nele como sempre confiou em mim. Chorei lendo aquela carta. Chorei pela saudade do Paulo, pela clarividência dele, pela proteção que ele continuava me oferecendo, mesmo depois de partir. Mas também chorei de alívio. Eu não estava sozinha naquela luta. No dia seguinte, assim que o escritório do doutor Sérgio abriu,
Liguei para marcar uma conversa urgente. Ele havia sido advogado da família por mais de 20 anos, um homem íntegro que acompanhou toda a construção do nosso patrimônio. Dona Regina, disse ele quando me recebeu, estava esperando esta ligação há quase 2 anos. Dr. Sérgio era um homem de seus 65 anos, cabelos grisalhos, sempre muito elegante e direto. Quando mostrei a carta do Paulo para ele, apenas balançou a cabeça confirmando. Seu marido foi muito sábio, disse ele, pegando uma pasta específica do arquivo. Ele previu exatamente esta situação e tomou todas as precauções legais necessárias. O que descobri nas 2 horas seguintes mudou completamente minha perspectiva sobre a situação. Paulo havia blindado a fazenda de uma forma que eu nem imaginava. A propriedade estava registrada num modelo societário específico, onde eu era a única administradora legal. Qualquer transferência de poder só poderia acontecer com minha autorização expressa, registrada em cartório e apenas depois de uma série de procedimentos burocráticos complexos. Mesmo se o Marcelo tentar questionar isso judicialmente, explicou o doutor. Sérgio, ele teria que provar que você está mentalmente incapacitada para administrar a propriedade. E olhando os números da fazenda nos últimos 2 anos, isso seria praticamente impossível. Saí do escritório do Dr. Sérgio com uma sensação estranha, uma mistura de alívio e tristeza. Alívio por saber que estava protegida legalmente. Tristeza por descobrir que meu marido havia antecipado que nosso próprio filho poderia se voltar contra mim. Marcelo e Bruna voltaram da lua de mel uma semana depois. Viajaram para Cancún, no México, uma viagem que custou mais do que a renda anual de muitas famílias da região. Quando soube do destino, fiquei pensando de onde havia saído o dinheiro para uma lua de mel tão cara, já que Marcelo sempre me pedia ajuda até para gastos menores. A primeira visita deles à fazenda depois da volta foi tensa desde o momento em que chegaram. Bruna entrou na casa como se fosse a dona, criticando sutilmente a decoração, sugerindo mudanças, comentando sobre a necessidade de modernizar o ambiente. Dona Regina, disse ela enquanto tomávamos café na varanda, eu trouxe algumas revistas de decoração do México. Tenho umas ideias lindas para renovar a casa. O estilo atual está um pouco datado, não acha? Datado. A casa onde construí minha vida inteira, onde criei meu filho, onde vivi os momentos mais felizes da minha existência, estava datada, na opinião dela. Gosto da casa do jeito que está, respondi calmamente. Cada objeto aqui tem uma história, uma memória. Ah, claro que sim, disse ela com um sorriso condescendente. Mas às vezes a gente precisa fazer escolhas entre o passado e o futuro, não é mesmo? Marcelo estava sentado ao lado dela, calado, mas concordando com a cabeça. Era doloroso ver como ele havia mudado em tão pouco tempo. Foi então que eles voltaram ao assunto das chaves. Mãe, disse Marcelo, a gente conversou muito durante a viagem. A Bruna tem razão quando diz que você está sobrecarregada aqui. Decidimos que o melhor é assumirmos a administração da fazenda imediatamente. Já decidiram? Perguntei. Sem me consultar? Estamos consultando agora, respondeu Bruna com aquele sorriso falso. É uma decisão de família, e família significa todos nós agora. As chaves ficam comigo, repeti, usando as mesmas 4 palavras da semana anterior. O clima ficou tenso imediatamente. Bruna trocou um olhar significativo com Marcelo, como se estivessem confirmando algo que já haviam combinado. Mãe, disse Marcelo com um tom de voz que eu nunca havia ouvido antes. Você está sendo teimosa. Não estamos pedindo, estamos avisando. Esta fazenda vai ser nossa, e quanto mais você resistir, mais difícil vai ficar para todo mundo. Difícil como? Perguntei, sentindo um arrepio. Existem maneiras legais de resolver essas situações, respondeu Bruna, e havia uma ameaça clara naquelas palavras. Quando uma pessoa idosa não consegue mais tomar decisões racionais sobre o próprio patrimônio,
A família pode intervir. É para o bem dela, é claro. Naquele momento entendi que não estava lidando apenas com um filho influenciado pela esposa. Estava lidando com um plano calculado, friamente elaborado, para me tirar tudo o que eu tinha. Vocês estão ameaçando questionar minha sanidade mental? Perguntei, tentando manter a voz firme. Não estamos ameaçando nada, disse Marcelo, mas sem conseguir me olhar nos olhos. Só estamos dizendo que, se você não conseguir ser razoável, vamos ter que procurar outras alternativas. Levantei-me da mesa e os encarei. Acho melhor vocês irem embora agora. Quando estiverem prontos para uma conversa respeitosa, voltam. Bruna se levantou com uma expressão de vitória mal disfarçada. Dona Regina, a senhora vai se arrepender de não ter aceitado nossa proposta amigável. Eles saíram sem se despedir. Fiquei na varanda vendo o carro se afastar pela estrada de terra, levantando uma nuvem de poeira que demorou minutos para assentar. Naquela noite, sentada sozinha na cozinha, onde Paulo e eu jantamos juntos por tantos anos, tomei uma decisão. Se eles queriam guerra, teriam guerra. Mas descobririam que esta mulher de 57 anos, criada na roça, sabia lutar, e que algumas batalhas valem a pena ser travadas, independentemente do preço. Os meses que se seguiram àquela conversa tensa na varanda foram os mais difíceis da minha vida adulta. Não pela pressão externa, essa eu estava preparada para enfrentar, mas pela dor de ver meu próprio filho se transformando em alguém que eu não reconhecia, comandado por uma mulher que havia calculado friamente cada movimento para chegar aonde queria. A primeira investida veio 3 semanas após a volta da lua de mel. Era uma manhã de abril quando recebi a visita de um oficial de justiça na porteira da fazenda. Meu coração disparou quando vi o uniforme, mas mantive a compostura. Sabia que esse momento chegaria. O documento que ele me entregou tinha 15 páginas e uma linguagem jurídica complexa, mas o resumo era simples. Marcelo e Bruna estavam entrando com uma ação judicial questionando minha capacidade mental para administrar a propriedade familiar. Alegavam que eu estava sofrendo de declínio cognitivo relacionado à idade e que demonstrava comportamento irracional em relação aos bens da família. Li cada palavra daquele processo sentada na varanda, com as mãos tremendo não de medo, mas de indignação. Eles tinham anexado como provas conversas gravadas onde eu supostamente demonstrava confusão mental. Fotografias da casa que consideravam evidência de desleixo na manutenção da propriedade. E até mesmo um relato detalhado da cena constrangedora que eu havia causado no casamento. A versão deles sobre o casamento era surreal. Segundo o processo, eu havia criado um escândalo público por ciúmes da nora e havia saído da festa por não conseguir aceitar que o filho estava constituindo família. Não mencionavam, é claro, que fui expulsa pelo próprio Marcelo na frente de todos os convidados. Liguei imediatamente para Dr. Sérgio. Sua voz ao telefone era calma, quase aliviada. Dona Regina, chegou a hora de mostrar todo o trabalho que seu marido fez para protegê-la. Pode vir ao meu escritório amanhã? Vamos organizar uma defesa que eles nunca vão esquecer. Naquela noite, mal consegui dormir. Ficava pensando no menino que ensinei a amarrar os sapatos, que me trazia flores do campo toda manhã de aniversário, que chorava no meu colo quando tinha pesadelos. Como aquele mesmo menino havia chegado ao ponto de questionar publicamente minha sanidade mental. Na manhã seguinte, Dr. Sérgio havia preparado uma estratégia completa. Durante as 2 horas que passamos organizando a defesa, entendi a dimensão das precauções que Paulo havia tomado. Primeiro, explicou o Dr. Sérgio abrindo uma pasta espessa, vamos solicitar laudos médicos completos. Exame neurológico, avaliação psiquiátrica, testes cognitivos. Tudo feito por especialistas renomados de Belo Horizonte. Segundo, continuou ele pegando outra pasta, temos aqui todos os documentos financeiros da fazenda dos últimos 2 anos. Os números são inquestionáveis.
A propriedade nunca teve resultados melhores. Isso desqualifica qualquer alegação de incapacidade administrativa. Terceiro, disse ele, abrindo uma terceira pasta. Seu marido me pediu para fazer um acompanhamento discreto da situação financeira do Marcelo. Temos informações interessantes sobre os gastos recentes dele. O que Dr. Sérgio me mostrou nas folhas seguintes foi esclarecedor e doloroso ao mesmo tempo. Marcelo havia contraído várias dívidas nos últimos meses. Cartão de crédito no limite, empréstimo para comprar o carro que Bruna dirigia, financiamento da lua de mel no México. Tudo somado, as dívidas chegavam a quase 100 mil reais. Isso explica a urgência deles, murmurou o Dr. Sérgio. Não estão só interessados na fazenda por ambição. Estão precisando do dinheiro para quitar essas dívidas. Saí do escritório dele com uma mistura de alívio e tristeza. Alívio por saber que tinha uma defesa sólida. Tristeza por confirmar que meu filho havia se metido numa situação financeira desesperadora e visto a fazenda como solução rápida para os problemas dele. O processo judicial se arrastou por 4 meses. Foram os meses mais humilhantes da minha vida, mas também os que me ensinaram mais sobre minha própria força. Primeiro vieram os exames médicos. Passei 3 dias em Belo Horizonte, sendo submetida a testes que nunca imaginei que faria. Ressonância magnética do cérebro, avaliação neuropsicológica, consultas com psiquiatras e geriatras. Foi constrangedor, mas necessário. Os resultados foram categóricos. Eu estava em perfeitas condições mentais para a minha idade, sem nenhum sinal de demência ou declínio cognitivo. Pelo contrário, alguns testes indicaram que eu tinha uma capacidade de raciocínio acima da média para qualquer faixa etária. Enquanto isso, a pressão social na comunidade era intensa. Numa cidade pequena como a nossa, todo mundo sabia do processo. As opiniões se dividiam entre quem me apoiava e quem achava que eu deveria aceitar a idade e passar a responsabilidade para o filho. Dona Maria, nossa vizinha há mais de 20 anos, me procurou numa tarde de maio para uma conversa que jamais esquecerei. Regina, disse ela sentando na varanda comigo, eu não entendo o que deu nesse menino. O Marcelo que eu conheci não faria uma coisa dessas com a própria mãe. As pessoas mudam, Dona Maria, respondi tentando manter a tranquilidade. Ou talvez a gente nunca as tenha conhecido realmente. Mas você vai lutar, não vai? Perguntou ela me segurando a mão. Porque se você não lutar, não é só a sua fazenda que vai embora. É um pedaço da história de todos nós aqui. Teve razão. Aquela terra não era só minha. Era parte da identidade de toda a comunidade rural. Muitas famílias trabalhavam ali há gerações, tinham suas vidas conectadas com a propriedade. Em junho, durante uma das audiências no Fórum da cidade, aconteceu algo que mudou completamente a dinâmica do processo. Eu estava saindo da sala após uma sessão particularmente tensa quando encontrei Bruna no corredor. Ela estava sozinha. Marcelo havia ficado conversando com o advogado deles. Dona Regina, disse ela se aproximando com aquele sorriso falso de sempre. A senhora não acha que já passou da hora de encerrar esse teatro? Aceite nossa proposta e a gente resolve isso tudo de forma amigável. Que proposta? Perguntei curiosa para saber que tipo de proposta eles tinham depois de me processar publicamente. A senhora fica com a casa e 5 hectares ao redor. O resto fica conosco. É uma oferta generosa, considerando que a senhora não tem netos para deixar herança mesmo. Netos. Ela havia mencionado netos com uma naturalidade cruel, como se soubesse que aquela era minha ferida mais sensível. Bruna, disse eu olhando diretamente nos olhos dela, você está grávida de 3 meses. Se esse bebê nascer, será meu neto. Por que você fala como se eu não tivesse netos? O que aconteceu em seguida me gelou o sangue. Bruna deu uma risada fria, quase debochada. Ah, Dona Regina, a senhora ainda não entendeu como as coisas funcionam? Quando a gente tiver o controle da fazenda, a senhora vai ter acesso aos netos na medida em que se comportar direitinho. Netinhos também podem ser condicionais.
condicionais. Ela estava me dizendo abertamente que usaria meu futuro neto como moeda de barganha para me controlar. Naquele momento, algo dentro de mim se rompeu definitivamente. Não era mais sobre a fazenda, sobre dinheiro, sobre propriedade. Era sobre dignidade. Era sobre não aceitar ser chantageada por alguém que queria transformar o amor da avó em instrumento de manipulação. Bruna, disse eu com uma calma que me surpreendeu. Você acabou de me dar o melhor motivo para lutar até o fim. Não vou permitir que transforme meu neto num instrumento de chantagem. Ela percebeu que havia falado demais, que havia mostrado as cartas antes da hora. Tentou voltar atrás, dizer que eu havia entendido mal, mas era tarde. Eu havia gravado toda a conversa no meu celular. Doutor. Sérgio quase gritou de alegria quando ouviu a gravação. Dona Regina, eles acabaram de entregar o jogo. Chantagem emocional envolvendo o menor é uma evidência poderosíssima contra eles. O nascimento do Isaac aconteceu em outubro, bem no meio da batalha judicial. Eu soube, através de vizinhos, nem Marcelo nem Bruna se deram ao trabalho de me avisar que o bebê havia nascido. Fiquei 3 dias sabendo que tinha um neto e não podendo conhecê-lo. Foram 3 dias de uma angústia que não desejo a ninguém. Finalmente, no 4º dia, Marcelo apareceu na fazenda carregando um bebê pequenino nos braços. Mãe, disse ele parado na porta da varanda. Este é o Isaac. Quando segurei meu neto pela primeira vez, chorei. Chorei de alegria, de alívio, de amor instantâneo. Mas também chorei de tristeza por saber que aquele momento deveria ter acontecido de forma natural, celebrada em família, e não como uma concessão tensa no meio de uma guerra judicial. Isaac era lindo, pequeno, com os olhos escuros dos homens da família, os dedinhos perfeitos, aquele cheiro de bebê que derrete qualquer coração. Segurei ele por quase 1 hora cantando as mesmas cantigas que cantava para Marcelo quando era pequeno. Onde está a Bruna? Perguntei quando finalmente consegui parar de olhar para o bebê. Em casa, respondeu Marcelo. Mas havia algo estranho na voz dele. Ela está cansada. O parto foi difícil. Nos dias que se seguiram, comecei a perceber que algo estava mudando. Marcelo aparecia na fazenda com mais frequência, sempre trazendo Isaac. Bruna nunca vinha junto. Segundo ele, ela estava se recuperando, precisava descansar, tinha compromissos na cidade. Foi Dona Maria quem me contou a verdade 2 semanas depois. Regina, disse ela numa tarde enquanto eu embalava Isaac na varanda. Você sabe que a Bruna está saindo sozinha à noite? Minha cunhada mora perto da casa deles na cidade e disse que ela deixa o bebê com o Marcelo e sai. Às vezes só volta no dia seguinte. Uma mãe que deixa um recém-nascido para sair à noite não está apenas se recuperando do parto, estava abandonando as responsabilidades da maternidade. A confirmação veio em novembro, de uma forma que ninguém esperava. Marcelo chegou na fazenda numa tarde de terça-feira, com o bebê no colo e uma expressão devastada no rosto. Mãe, disse ele se sentando na varanda sem cerimônias, a Bruna foi embora. Como assim foi embora? Perguntei, pegando Isaac dos braços dele. Ela arrumou as coisas e voltou para a capital. Disse que não aguenta mais a vida aqui no interior, que ter filho mudou tudo, que precisa reencontrar a própria identidade. Reencontrar a própria identidade. A mulher havia abandonado um bebê de 1 mês para reencontrar a própria identidade. E o processo? Perguntei. Ela retirou o nome dela da ação, respondeu ele sem conseguir me olhar nos olhos. Disse que não tem mais interesse na fazenda, que foi uma decisão precipitada. Naquele momento entendi tudo. Bruna havia usado a gravidez e o casamento como estratégia para chegar à fazenda. Quando percebeu que o processo judicial não ia dar certo, que eu tinha uma defesa sólida e que ter um bebê era mais trabalhoso do que imaginava, simplesmente desistiu de tudo e partiu. Marcelo estava destroçado. Sozinho com um recém-nascido
endividado, enfrentando um processo judicial que agora não fazia mais sentido e finalmente começando a entender que havia sido manipulado. Mãe, disse ele naquela mesma tarde, eu posso ficar aqui com o Isaac? Só por alguns dias, até eu me organizar? Olhei para meu filho, um homem de quase 28 anos que de repente parecia ter voltado a ser criança, e para meu neto dormindo tranquilo nos meus braços. Marcelo, respondi, esta é a casa de vocês. Sempre foi. 2 semanas depois, o advogado de Marcelo entrou com um pedido oficial de retirada da ação judicial. O processo foi arquivado sem julgamento do mérito, o que significava que eu havia vencido por desistência da parte contrária. Dr. Sérgio comemorou como se tivesse ganhado na loteria. Dona Regina, seu marido estava certo sobre tudo. A proteção legal funcionou perfeitamente. Mas para mim, a vitória tinha um gosto amargo. Tinha ganhado a guerra, mas perdido meu filho no processo. E agora, precisava descobrir se era possível reconstruir uma família que havia sido destroçada pela ambição e pela manipulação. As chaves continuavam comigo, mas agora elas representavam algo diferente. Não apenas a posse de uma propriedade, mas a responsabilidade de proteger o futuro de um neto que havia chegado ao mundo no meio de uma tempestade familiar. E de tentar salvar um filho que finalmente estava começando a entender o tamanho do erro que havia cometido. Os meses que se seguiram ao abandono da Bruna foram estranhos e delicados, como caminhar sobre vidro quebrado tentando não se cortar. Marcelo havia voltado para a fazenda, mas não como o filho que conhecia a vida inteira. Ele estava quebrado, humilhado, carregando o peso de ter descoberto que havia sido apenas uma peça num jogo que nunca entendeu completamente. Eu poderia ter dito, eu avisei. Poderia ter esfregado na cara dele cada erro, cada momento em que escolheu acreditar nela em vez de confiar em mim. Mas quando olhava para meu filho tentando dar mamadeira para o Isaac às 3 da madrugada, com olheiras profundas e uma tristeza que parecia ter se instalado permanentemente no seu rosto, eu via apenas uma criança perdida que precisava encontrar o caminho de volta para casa. O primeiro mês foi silencioso. Marcelo cuidava do bebê, ajudava nas tarefas da fazenda, mas evitava conversas que fossem além do estritamente necessário. Eu respeitava o espaço dele, entendendo que ele precisava processar a dimensão do que havia acontecido. Mas nas madrugadas, quando ouvia ele andando pela casa tentando acalmar o Isaac, meu coração de mãe se partia um pouco mais. Foi numa tarde de dezembro, quando Isaac estava com 2 meses, que tivemos nossa primeira conversa real. Eu estava na varanda dobrando as roupinhas do bebê que havia lavado, quando Marcelo se aproximou carregando o pequeno no colo. Mãe, disse ele se sentando na cadeira ao meu lado, eu preciso te pedir desculpas. Parei de dobrar a roupa e olhei para ele. Era a primeira vez em mais de 1 ano que via lágrimas nos olhos do meu filho. Desculpas pelo quê, especificamente? Perguntei. Não por crueldade, mas porque precisava saber se ele realmente entendia a gravidade do que havia feito. Por tudo, respondeu ele, balançando suavemente o Isaac que dormia em seus braços. Por ter te expulsado do meu próprio casamento. Por ter questionado sua sanidade. Por ter acreditado que você era o problema, quando na verdade eu é que estava sendo manipulado. Ele fez uma pausa, olhando para o horizonte onde o sol começava a se pôr atrás da serra. Por ter quase perdido você por causa de alguém que nem me amava de verdade, completou com a voz embargada. Senti minha garganta apertar, mas não ia facilitar as coisas para ele. Algumas lições só se aprendem quando custam caro. Marcelo, disse eu escolhendo cada palavra cuidadosamente. Você não foi apenas manipulado. Você fez escolhas. Em vários momentos, você teve a opção de confiar em mim ou confiar nela, e sempre escolheu ela. Ele assentiu, aceitando a verdade dura que eu estava colocando na mesa. Eu sei, mãe.
E isso é o que mais me mata por dentro. Porque você nunca me deu motivo para duvidar do seu amor. Nunca. Ficamos em silêncio por alguns minutos, apenas ouvindo os sons da fazenda no final do dia. O mugido distante do gado, o canto dos pássaros se recolhendo, o vento suave balançando as folhas das mangueiras. Você sabe o que seu pai me disse antes de partir? Perguntei, quebrando o silêncio. Marcelo me olhou com curiosidade. Ele disse: se algum dia alguém tentar tirar esta fazenda de você, lute. Lute com todas as forças. Esta terra não pode sair da família, mas tem que estar nas mãos certas. Vi Marcelo engolir em seco, entendendo a profundidade daquelas palavras. As mãos certas, repetiu ele. Eu não estava sendo as mãos certas, estava? Não, respondi sem suavizar. Você estava sendo as mãos de outra pessoa. Naquele momento, Isaac abriu os olhinhos e olhou diretamente para mim. Aqueles olhos escuros, iguaizinhos aos do avô que nunca conheceu, tinham uma inocência que me tocou profundamente. Este bebê não tinha culpa nenhuma das escolhas dos pais. Ele merecia crescer numa família que soubesse valorizar o amor verdadeiro. Posso segurá-lo? Perguntei. Marcelo me entregou o neto, e quando senti o peso pequeno e quente daquele corpinho nos meus braços, algo se acalmou dentro de mim. Este era o futuro. Esta criança inocente que ia crescer aprendendo sobre a terra, sobre família, sobre o que realmente importa na vida. Mãe, disse Marcelo observando eu embalar o bebê. Eu quero aprender. Quero aprender a ser o homem que o papai era. Quero que o Isaac tenha o pai que eu tive e que eu quase joguei fora. Então aprenda, respondi olhando nos olhos dele. Mas saiba que confiança se reconstrói com ações, não com palavras. Nos meses seguintes, Marcelo provou que estava falando sério. Acordava antes do sol para ajudar com o gado, passava as tardes aprendendo sobre os controles de produção que eu havia desenvolvido, dedicava as noites ao cuidado do Isaac. Lentamente, muito lentamente, começamos a reconstruir nossa relação. Mas não foi fácil nem rápido. Havia cicatrizes que precisavam de tempo para sarar. Havia momentos em que eu o olhava e ainda via o homem que me humilhou publicamente, que questionou minha sanidade, que tentou me tirar tudo o que eu tinha. E havia momentos em que ele se pegava falando alguma coisa e parava no meio, como se ainda estivesse ouvindo ecos da voz da Bruna na cabeça dele. A verdadeira virada aconteceu numa manhã de março de 2021, exatamente um ano depois daquele casamento terrível. Eu estava no escritório organizando os papéis da nova safra quando Marcelo entrou com uma expressão determinada no rosto. Mãe, disse ele, eu quero que você me ensine tudo. Sobre a fazenda, sobre os negócios, sobre como você conseguiu administrar isso tudo sozinha depois que o papai partiu. Por quê? Perguntei, testando suas motivações. Porque um dia esta fazenda vai ser do Isaac, e quando chegar a hora, eu quero ter certeza de que vou entregar para ele algo ainda melhor do que recebi. Quero que ele se orgulhe do pai dele, como eu sempre me orgulhei do meu. Foi nesse momento que entendi que meu filho havia realmente voltado para casa. Não apenas fisicamente, mas emocionalmente. Ele havia aprendido a diferença entre herdar algo e merecer algo. Começamos a trabalhar juntos todos os dias. Eu ensinava, ele aprendia. Explicava as planilhas financeiras, os ciclos de plantio, as negociações com compradores, a gestão de pessoas. Marcelo absorvia tudo como uma esponja, fazendo perguntas inteligentes, propondo melhorias, mostrando que tinha realmente herdado a paixão do pai pela terra. E Isaac crescia no meio de tudo isso. Aos 6 meses, já engatinhava pelos mesmos corredores onde o pai havia dado os primeiros passos. Aos 9 meses, batia palminhas quando via os cavalos no pasto. Aos 12 meses, falou a primeira palavra, vovó. Foi ouvindo aquela palavra saindo da boquinha do meu neto que percebi que o ciclo havia se completado. A fazenda tinha uma nova geração crescendo em seus pátios.
A família havia se reconstituído, diferente da original, mas talvez mais forte por ter passado pela tempestade. Em maio de 2022, quando Isaac estava com 1 ano e meio, tomei uma decisão importante. Chamei Dr. Sérgio para uma reunião particular. Doutor, disse eu, quero modificar meu testamento. Ele me olhou com preocupação. Dona Regina, aconteceu alguma coisa? Aconteceu que meu filho cresceu, respondi sorrindo. E agora eu preciso adequar meus planos ao homem que ele se tornou. A nova versão do testamento era mais complexa que a original. Marcelo herdaria a fazenda, sim, mas com algumas condições específicas. Ele teria que comprovar 5 anos consecutivos de administração eficiente da propriedade antes de receber a posse definitiva. Durante esses 5 anos, eu manteria o poder de veto sobre decisões importantes. E havia uma cláusula especial. Se algum dia ele tentasse vender a terra ou usar ela como garantia para empréstimos não relacionados à própria produção, a propriedade passaria automaticamente para o Isaac. É uma forma de proteger o legado sem punir desnecessariamente, expliquei para Dr. Sérgio. Se ele provar que aprendeu as lições, a fazenda será dele por completo. Se não, bem, pelo menos o neto estará protegido. Quando contei para Marcelo sobre as novas condições do testamento, ele não demonstrou nenhuma indignação ou revolta. Pelo contrário, agradeceu. Mãe, disse ele naquela tarde, você está sendo mais generosa comigo do que eu mereço. Vou provar que posso ser digno da confiança do Sr. Paulo e da sua. Em setembro de 2022, Marcelo fez algo que me emocionou profundamente. Ele construiu um pequeno parquinho no pátio da casa, no mesmo local onde Paulo havia colocado um balanço para ele quando era pequeno. Ver o Isaac brincando naqueles brinquedos novos, ouvindo suas gargalhadas ecoando pelos mesmos espaços onde seu pai havia sido feliz, foi uma das experiências mais gratificantes da minha vida. É incrível como a vida dá voltas, né, mãe? Comentou Marcelo numa tarde, observando o filho brincar no escorregador pequeno que havia instalado. A vida não dá voltas, corrigi ele. As pessoas é que escolhem se querem aprender com os erros ou repetir eles. Hoje, enquanto escrevo esta história, são 5 anos desde aquela humilhação no casamento. Tenho 62 anos, cabelos mais grisalhos, algumas rugas a mais ao redor dos olhos, mas uma paz interior que não sentia há muito tempo. Marcelo se tornou um administrador competente e um pai dedicado. Isaac, agora com 4 anos, corre pelos pátios da fazenda com a mesma energia que o pai tinha na idade dele. Às vezes, quando o vejo brincando na terra, procurando minhocas ou correndo atrás das galinhas, me lembro do Paulo dizendo que esta terra precisava estar nas mãos certas. Agora eu sei que está. A fazenda produz mais do que nunca. Marcelo implementou algumas tecnologias novas que aumentaram nossa produtividade sem perder o caráter familiar do negócio. Somos uma das propriedades mais respeitadas da região, e isso me enche de orgulho. Sobre Bruna, soubemos por terceiros que ela se casou novamente na capital e teve outro filho. Nunca mais procurou o Isaac, nunca perguntou como ele estava, nunca demonstrou qualquer interesse em assumir as responsabilidades de mãe. Para meu neto, ela é apenas uma história que um dia ele vai entender quando tiver idade suficiente. O que aprendi nestes 5 anos é que família não é apenas sangue. Família é escolha, é compromisso, é estar presente nos momentos difíceis. É saber que o amor verdadeiro não exige que você abra mão da sua dignidade para ser aceito. As chaves da fazenda continuam comigo, mas agora elas têm um significado diferente. Não são mais símbolos de resistência ou proteção, são símbolos de responsabilidade. A responsabilidade de garantir que o legado seja passado apenas para quem realmente entende seu valor. Na semana passada, Isaac me perguntou se um dia a fazenda seria dele. Expliquei que sim,
mas apenas se ele aprendesse a cuidar dela com amor e respeito. Igual o papai está aprendendo, vovó? Perguntou ele com aquela inocência linda das crianças. Igual ao papai está aprendendo, confirmei. Porque no final das contas, é isso que a vida nos ensina. Nunca é tarde para aprender. Nunca é tarde para crescer. Nunca é tarde para se tornar a pessoa que você deveria ter sido desde o começo. Hoje, quando sento na varanda ao final do dia e vejo meu filho ensinando meu neto a alimentar os animais, sei que Paulo estaria orgulhoso. Não apenas porque a fazenda continuou na família, mas porque ela está nas mãos de pessoas que entenderam que o verdadeiro valor da terra não está no dinheiro que ela pode gerar, mas na história que ela conta e nas raízes que ela preserva. E as minhas raízes, depois de toda essa tempestade, estão mais profundas e mais fortes do que nunca. As chaves ficaram comigo até que eu tivesse certeza de que estavam indo para as mãos certas. Agora eu sei que estão. Se essa história tocou seu coração, deixe seu like, se inscreva no canal e comente aqui embaixo. No meu lugar, o que você faria? Sua mensagem pode iluminar o dia de alguém.